toda vez que eu vou filmar vídeo, tem essas bolsas, esses pássaros lá fora cantando. Porque é sábado, vão dormir, malditas pombas do inferno. Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto e hoje eu trago para vocês uma espécie de guia de leitura de como ler a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos do Carlos Ruiz Zafón. Eu gosto muito dessa saga, eu já falei dela antes no meu blog, mas acho que no canal não. Mas eu vou falar aqui qual é a ordem certa ou uma ordem recomendada de ler os livros. Para quem não conhece, a saga é composta por 4 romances e eu vou mostrar eles pra vocês. Eu não vou fazer uma resenha dos livros, mas eu vou explicar um pouquinho sobre cada um pra você mesmo decidir em qual ordem você quer ler. Segundo o autor, você pode ler os livros em qualquer ordem. Você pode começar pelo 4º livro, depois você lê o primeiro, depois você lê o terceiro, depois você lê o segundo, ou qualquer outra ordem. Eu não sei até que ponto isso é verdade, como uma pessoa que já leu todos os livros, mas se o autor diz, quem sou eu pra desmentir o cara, não é mesmo? O primeiro livro que foi publicado da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, esse aqui, A Sombra do Vento. Talvez você já tenha ouvido falar, porque é um livro bastante popular, virou best-seller no Brasil e tudo mais. Esse livro aqui, o início da história conta sobre o Daniel Semperi, que é um adolescente. A mãe dele morreu quando ele era criança e ele foi criado pelo pai. O pai dele é um livreiro. E juntos eles trabalham nessa livraria na Barcelona dos anos 60. O livro é um pouquinho do nosso personagem principal, que é o Daniel, descobrindo sobre o mundo da leitura e alguns mistérios bem bizarros que tem escondidos na cidade de Barcelona. Esse daqui é o primeiro livro publicado, tecnicamente o primeiro livro da saga. O segundo livro é O Jogo do Anjo, que também se passa em Barcelona, mas anos antes da Sombra do Vento. Esse livro aqui se foca em outro personagem, que é o David Martin, que é um escritor. Durante a vida toda ele escreveu livros e agora que ele está um pouquinho mais velho, ele descobriu que ele tem uma doença terminal muito bizarra que deixa ele louco. E ele tem pouco tempo pra viver e ele pensa, mano, minha vida é uma bosta, eu vou morrer e é isso aí. Só que depois de um tempo ele acha que essa doença que ele tem tá indo embora, que ele tá ficando curado. E ele pensa, é um milagre, afinal de contas. E o livro segue ele descobrindo um pouco mais sobre essa doença. Apesar de eu falar que parece um milagre, na verdade esse livro é muito sombrio e triste. O terceiro livro é O Prisioneiro do Céu, que conta a história através de um flashback de um personagem de A Sombra do Vento, que é o Fermin, que é um dos personagens mais legais, na minha opinião. A gente descobre um pouquinho sobre a vida dele, e um pouquinho mesmo, porque esse livro é bem curtinho. E a gente também descobre um pouquinho mais sobre o David Martin depois do final de O Jogo do Anjo. E por último, mas definitivamente não menos importante, inclusive o meu livro favorito da saga, é o 4º livro, que é o Labirinto dos Espíritos, que conta uma história alguns anos depois da Sombra do Vento, quando o Daniel ele já tá um pouquinho mais velho. Na verdade, essa história se foca bem mais numa personagem nova, que é a Alicia Gris, que quando ela era criança ela sofreu um ferimento por causa da guerra. Ela estava presente durante uma explosão. Esse ferimento seguiu ela durante a vida inteira, e agora que ela é uma adulta e ela meio que trabalha no serviço secreto da Espanha, ela acaba descobrindo uma trama que tem um pouco a ver com a morte da mãe do Daniel, como eu mencionei, falando sobre A Sombra do Vento. O Zafón, ele fala que você pode ler os livros dessa saga em qualquer ordem, e eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu vou ler a nota que tem no começo de todos os livros dele pra vocês verem mais ou menos qual é a ideia que ele quer passar. Esse livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no universo literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam esse ciclo estão interligados por personagens e linhas argumentativas que constroem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça uma história fechada, independente e contida em si mesma. As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidas em qualquer ordem ou separadamente, permitindo ao leitor explorar e entrar no labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos, que, se entrelaçados, o conduzirão ao coração da narrativa. A ideia do Zafón é que você poderia virtualmente ler qualquer um dos 4 livros em qualquer ordem e daria na mesma. E eu não vou mentir, as histórias elas são fechadas. Esse livro aqui é basicamente uma investigação da Alicia Gris, e ele dá spoilers, muitos spoilers do primeiro livro, mas sinceramente eles não vão te impedir de gostar de A Sombra do Vento. A questão é que eu vou dizer, se você se incomoda com spoilers, você provavelmente vai querer ler A Sombra do Vento primeiro. Se eu for te recomendar uma ordem, que foi inclusive a ordem que eu li, eu diria: primeiro você lê A Sombra do Vento, que é o começo da história. O Jogo do Anjo se passa antes da Sombra do Vento, mas eu recomendo que você leia ele depois da Sombra do Vento, porque é importante, cronologicamente, na minha opinião. Como eu disse, você pode ler em qualquer ordem, inclusive o Zafón mesmo recomenda que você faça isso se for da sua vontade. Daí, depois do Jogo do Anjo, eu realmente acho que você devia ler O Prisioneiro do Céu, porque você vai descobrir coisas muito importantes sobre ambos esses livros. Ele dá spoiler de ambos os livros, apesar de ser, de fato, uma narrativa fechada dentro dele mesmo. E daí, sim, eu recomendo que você leia
o quarto livro. Inclusive, o quarto livro ele é muito maior que os outros. Só uma simples comparação você vai ver que esse livro é muito maior. Mas o quarto livro é o meu favorito, ele é muito bom. Eu não sei se é porque eu li ele mais recentemente, mas eu realmente achei a narrativa, assim, topíssima. Eu sempre soube dessa ideia do Zafon, você pode ler a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos na ordem que você quiser. Então eu pensei, um pouquinho antes de eu comprar esse quarto livro, eu pensei, quer saber, eu vou reler os outros livros na ordem mais aleatória possível. Então eu peguei e li O Prisioneiro do Céu. E foi muito legal eu ter escolhido ler ele primeiro, porque eu descobri muitas coisas que eu não lembrava mais. Eu já tinha lido o livro, só que eu relembrei muitos acontecimentos, muitíssimo importantes, inclusive. E daí, quando eu terminei de ler, eu queria ler mais. Eu achei o livro interessante, eu me apaixonei pelo Zafon de novo. Porque quando eu li pela primeira vez foi em 2015, estamos já em 2018, então faz um tempo. E daí, logo em seguida, eu reli A Sombra do Vento. E assim, apesar de eu ter, entre aspas, recebido spoilers do Prisioneiro do Céu, eu já tinha lido os livros novamente. Então eu relembrei coisas desse livro a partir desse livro, o que foi muito legal também. Eu ia reler O Jogo do Anjo, só que daí o livro chegou, O Labirinto dos Espíritos, eu falei, eu já li o livro mesmo, então eu vou ler O Labirinto dos Espíritos, e eu li O Labirinto dos Espíritos. Então talvez eu releia no futuro O Jogo do Anjo, mas eu não reli ainda. Como primeira leitura, é importante que você leia assim na ordem de publicação. Lê primeiro A Sombra do Vento, lê O Jogo do Anjo, lê O Prisioneiro do Céu, lê O Labirinto dos Espíritos. Você vai entender a história melhor, porque isso segue uma cronologia. Apesar de que o que acontece nesse livro acontece antes do primeiro e meio que casa com o que acontece no Jogo do Anjo. Por isso que eu acho que o autor tem essa ideia de que você pode ler os livros em qualquer ordem, mas eu acho que você devia ler na ordem de publicação. Mas a verdade é que você pode fazer a porra que você quiser. Vai em frente e lê na ordem que você quiser. Se você tá querendo reler os livros, como eu tava pensando no começo do ano, eu acho que vale a pena tentar misturar a ordem dos livros e ler em qualquer ordem. Eu gostei, pelo menos, da experiência de ter lido o terceiro livro depois do primeiro. Eu queria ter lido o segundo, mas eu tava muito ansiosa pelo quarto, então é isso. Mas é isso, gente. Eu espero ter sido útil com esse guia de leitura. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha dessa saga, eu farei com prazer. Digam nos comentários, porque é uma saga que eu gosto muito. Eu acho que muito mais pessoas deviam conhecer. São livros excelentes de literatura espanhola, de um dos autores mais importantes da Espanha. O Zafón, ele é um autor atual, ele ainda escreve livros. A saga do Cemitério dos Livros Esquecidos acabou, mas ele tem outras produções, outras séries que eu, inclusive, quero ler no futuro. Então eu acho que é uma leitura muito interessante de se realizar. Enfim, pessoal, se vocês gostaram desse guia, se eu ajudei vocês de alguma forma, deem um like no vídeo, por favor. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre os livros do Zafón, sobre qualquer coisa, deixem nos comentários, eu sempre leio, eu sempre respondo. E se você quiser ver mais vídeos da minha pessoa falando, se inscreva. Sei lá, mano, é legal. Então, gente, muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima.